Som, glória a Deus. Queridos, Pai seja convosco. Deus abençoe. E Pai seja convosco, você também que está em casa. Nessa tarde nós queremos ouvir a santa palavra de Deus. Por gentileza, meus queridos, fiquem de pé todos. Vamos ler 1 Tessalonicenses, epístola, capítulo 5, verso 1. Primeira epístola de Tessalonicenses, capítulo de número 5, verso 1. Primeira epístola de Tessalonicenses, capítulo de número 5, verso 1. Capítulo 5, verso 1. Achou, Raimundão? Todos acharam? Vamos ler a palavra de Deus. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão da noite. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite e nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé, do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação, por nosso Senhor Jesus Cristo. Pode se sentar, por gentileza, meus irmãos. Prometo ser bem breve com vocês, mas eu quero trazer algumas explicações para vocês e para você que está em casa. O versículo 1 diz: mas irmãos, acerca dos tempos e de estações, não necessitais de que eu vos escreva. Eu apenas vou ler para vocês, só ouçam, Evangelho de Mateus, capítulo de número 24, o versículo 3, que nos diz: estando assentado no monte das oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Veja que é uma pergunta. E no versículo 36 do mesmo capítulo 24, porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Vejam que Paulo, o apóstolo, está tendo um cuidado e zelo grande, que ele mostra que não há nenhum tipo de necessidade de escrever outra carta, ajudando, exortando, ensinando aos irmãos terem cuidado da questão da volta do Senhor. Ele está falando sobre tempos e falando de estações. Essa mesma preocupação, mesmo eles esperando no templo a descida do Espírito, os discípulos perguntaram como seria o dia da restauração de Jerusalém. O Senhor foi logo bem sucinto e duro, áspero com eles. Não compete a vocês saberem o que o Pai reservou para o seu próprio poder e do seu caráter. Mas recebereis poder, que há de vir sobre vós o Espírito Santo, e Ele vai ungir vocês para vocês serem testemunhas de Jesus. Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra.
Se preocupem-se com isso aqui, de serem testemunhas. A questão da vinda, a questão dos tempos das restaurações, porque a real intenção do coração que tinha nos discípulos era para que os romanos fossem expulsos de suas terras. Eles esperavam por essa restauração. Como os romanos escravizaram o povo hebreu de uma maneira indireta, não foi de uma maneira direta de colocar uma corrente, de aprisioná-los, chicoteá-los. Não. Ele usava a inteligência, César. Ele usou a forma de trazer na mente das pessoas uma ideia. A ideia dele era boa, porque não mexia com a religião deles, não mexia com a cultura, não mexia com as leis existentes, mas eles deveriam jurar lealdade a César, pagar impostos, e quando fossem à guerra deveriam os homens irem. Eram 4 coisas que eram exigidas por César dentro das nações que se aliavam e se filiavam a ele. Então aquele lugar ficava colonizado na mão dele. E eles tinham esse ressentimento grande de ver um povo estrangeiro ímpio, que não eram servos de Deus, trazendo uma multiplicação de romanos dentro de Jerusalém. E vemos Paulo trazendo entendimento para os irmãos. Há uma passagem que Paulo fala pelo Espírito que a gente não deve se mover. Olha só. Não vos movais facilmente, quer por palavra, quer por epístola, e nem por profecia, como se o dia de Cristo fosse agora. Irmãos, eu não sei se vocês perceberam, está circulando uma coisa aí na internet. Eu tenho muita coragem de falar, porque eu não tenho medo de nada. Eu assumo o que eu estou falando, não vai comprometer ninguém aqui, pastor Valdemar, ninguém aqui. De um pastor falando que no dia 30 vai ter uma mortandade, vai ter uma devastação, para as pessoas não saírem de casa, que é para ungir a casa, aí vai. E muitas pessoas me ligaram para mim, irmão, não estou nem, que eu não faço nenhuma questão de coisa de rede social, entende? Se acontecer essas coisas, eu paro e me preocupo com uma visão que a gente tem na palavra. A gente já está debaixo de uma pandemia dessa, de dificuldade, de grande corrupção no país, de grande miséria, de grande apostasia espiritual, de frieza de amor de Deus, de iniquidade que a gente está vendo. Eu vou ficar me preocupando com essas coisas que estão chegando? E se não acontecer, ele vai ficar queimado no Brasil todo. E é mais de uns 15 a 20 minutos de profecia, só de miséria, só de destruição, só de desgraça. Tinha até uma aí, que no ano passado disse que tal dia haveria trevas em todo o Brasil, que era para pegar, comprar vela, acender vela dentro de casa, que a senhora seria... Quem se lembra disso aí? Se a Bíblia diz que o Senhor é a nossa luz e a nossa salvação, por que eu tenho que acender vela? E foi dito de um pastor pentecostal. Então você tem que tomar cuidado, porque essas preocupações existenciais que acontecem com lutas e perseguições com a gente, leva-nos a termos uma ansiedade precipitativa da volta de Cristo, e começaremos a especular coisa. Charles Taze Russell, quando ele foi para o Adventismo do sétimo dia, ele foi para igrejas presbiterianas e metodistas, ele tornou-se cristão, se batizou e pegou fundamentos de todas essas doutrinas. Então, na ideia dele, ele achou falha nessas doutrinas, então ele por si só faz uma compilação do inglês para o inglês, isto é, ele fez uma cópia do inglês para o inglês, mas sendo que ele pega a palavra Curios, a palavra Senhor, e remove e coloca a palavra Jeová, para dar ênfase à doutrina deles, né? Então até 1955, o Testemunho de Jeová, com Charles Taze Russell, o juiz Rutherford Knox, eles acreditavam em Jesus como Filho de Deus e como Senhor, e como Deus que tinha que ser adorado, e criam no Espírito Santo como uma pessoa. Houve em apenas 15 anos, 123 mudanças na doutrina TJ.
E então você vai vendo que não trouxe uma segurança. Antes disso, Charles Taze Russell disse que Jesus voltaria em 1914. Disse o ano, a data, o mês, o dia. E eles foram para um monte e ficaram todo mundo mais de 4, 6 horas de relógio para o céu. E Jesus não veio. Isso, houve um problema gravíssimo que aconteceu, isso nos Estados Unidos. E depois disso veio perdendo ênfase durante os tempos. Porque aquilo que não é divino, aquilo que não é certo, aquilo que não é de Deus, vai perder sua ênfase, sua credibilidade. Então não fiquemos apavorados com essas coisas. Deixa Deus trabalhar. Deus trouxe paz. Quando ele chegou em 29 de Jeremias, verso 11, ele disse: Jeremias, diga para esse povo aqui, que eu, o Senhor, tenha pensamentos de paz e não de perturbação para vocês. Por que o Senhor falou aquilo? Porque os profetas só falavam coisas boas, bajulavam o rei, e Jeremias era o profeta do contra. Não vai acontecer nada disso aí. Vai vir a perseguição, vai vir a luta, vai vir a escravidão, os estrangeiros vai entrar pelaquela porta ali principal do templo, ó. E vai ser 3 etapas de escravidão e de judeus sendo levados para a Babilônia. Veja, mas mesmo sendo um juízo de Deus, o Senhor disse a Jeremias que o pensamento dele era um pensamento de paz e não de mal para o povo dele, por causa da dureza do coração, por causa da obstinação da posição e do pecado. Paulo traz claramente sobre estações e anos. Ele não fala de estações e de anos e de tempos, de coisas físicas aqui da terra. Ele fala do processo escatológico e espiritual da verdadeira revelação. A palavra não é para trazer para você, irmãos, medo, angústia, terror, você ficar todo amedrontado, ficar todo desesperado, cheio de ansiedade, cheio de coisa. Não, a palavra é para trazer para mim e para você conforto, consolação. Veja, se você pegar 1 Coríntios 14, do versículo 1 até o versículo de número 12, você vai ver lá a maneira como se fala línguas estranhas e como é pedido pelo Senhor que não impeça ninguém de falar línguas estranhas, mas também exige que você ore ao Pai com sabedoria para que interprete a sua oração em línguas. Aí você pega do versículo 14 em diante até o versículo 26, você vai ver lá chamado como profetizar, chamado a organização de culto, e é mostrado como se deve profetizar. Ensina que todo mundo se cala, e aquele profeta que vai falar deve ter 2 ou 3 pessoas observando a maneira como ele profetiza. Profecia não é arrogância, não é acusação, não é estupidez, não é maltratar, não é matar as pessoas. Lá diz que a profecia serve, lá no começo, é para exortar. Vou explicar essa palavra. É para consolar e para edificar. Profecia serve para isso. E a palavra exortação é uma palavra muito mal empregada e muito mal interpretada às vezes pelos exegetas. A palavra exortar é levar o conhecimento e a ciência para que a pessoa veja e examine com cuidado a forma como ela está pensando. Exortar não é você agredir, não é você humilhar as pessoas, não é você maltratar e colocar as pessoas em público com vergonha. E é isso que as pessoas têm usado como exortação em nossos dias. Nem Jesus exortou aquela mulher adúltera acusada, e o cara, ela caiu sozinha, ela transou com o vento, foi? Quem não tem pecado atira a primeira pedra. Todo mundo foi embora. A mulher, Jesus, ó moça, ó, cadê os teus acusadores? Nem eu te condeno. Levante daí, vai em paz, não peques mais, para que não te aconteça uma coisa pior. Meu irmão, o que é pior do que uma pessoa ser apedrejada até morrer? Eu quero que vocês raciocinem. Uma pessoa ser apedrejada até morrer, o que é pior do que isso? Imagine, você está ali sendo acusado, lhe pegaram no ato, que estavam vigiando a vida dela, a vida deles, observando a vida deles. O que mais temos hoje em nossos dias são pessoas que ficam observando sua vida e minha vida, procurando em mim um cisco, uma falha, um erro, ou qualquer outra coisa,
para as que têm prazer de ver essas coisas nas pessoas, para trazer um alvo nas costas das pessoas, para envergonhá-las e humilhá-las. E às vezes são pessoas que se dizem ser cristãs, estão com a Bíblia na mão, vêm para a igreja, se acham melhores do que as outras, aquele pastor daquele lá é melhor do que o daqui, e aí começa esse tipo de situação. Veja que essas estações e tempos têm trazido problemas seríssimos em nossos dias, e não podemos nos mover, porque vós bem sabeis muito que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Paulo está mostrando pelo Espírito como Jesus Cristo voltará para buscar a igreja dele, chamada da segunda vinda. Esse arrebatamento, em latim raptus, é ser arrebatado com força e violentamente. É uma coisa tão difícil de explicar, na nossa compreensão humana. Isso transcende a matéria, transcende a lógica natural, de questão de 1/5 de segundo, você pisca o olho aí, já sumiu todo mundo que é dele. Não tem tempo para nada. Quem estiver pronto sobe, quem não estiver fica. E diz como um ladrão de noite. Aqui uma congregação, sistema de segurança, câmeras, alarme, muros altos, todo estruturado, mas o ladrão é tão descarado, é tão miserável, que ele vem para a congregação, ele observa a igreja, o ritmo, o horário, quem sai por último, quem chega primeiro, ele observa onde tem câmera. Ladrão primeiro, ele faz uma autobiografia para fazer o assalto. E ele, quando encontra, aqui tem a falha nisso, aqui tem 1 minuto, aqui tem 30 segundos, vamos agir agora. Ei, Jesus voltará como um ladrão de noite, quando estiver todo mundo distraído. E o que é estar distraído? É estar dormindo. O que dormir, não é dormir fisicamente, é dormindo espiritualmente. É pessoas que perderam o amor pela presença de Deus, amor pelo Senhor. Observe que Jesus disse que ele virá também como um ladrão de noite, para buscar a igreja. O que é uma casa? Você está trabalhando o dia inteiro, cuidou da família, você lavou roupa, você fez as coisas, você fica cansado, você vai orar, você vai o quê? Dormir. E quando você dorme, tem gente que tem um sono leve, não é assim? Tem um sono pesado. Irmãos, eu tinha um sono, parecia que era o sono do demônio. E minha mãe me dava cipuada, beliscão para sair sangue, e eu não acordava de madrugada. Acredito que estou dizendo para você, porque antigamente eram as trevas na minha vida, e quando eu me converti a Cristo, hoje qualquer coisinha eu acordo, qualquer coisinha física e qualquer coisinha interna e espiritual eu acordo. Isso é sensibilidade. Deus quer esta sensibilidade dentro de você. Não é você preocupado com o seu irmão, porque pregar altar não é lugar de dar indireta para ninguém, não é lugar de dizer se a pessoa está pronta ou não está pronta, se ela faz ou não faz. Irmão, é época de você se preocupar com você. Se preocupe com o seu estado, de sua estação e do seu tempo com a sua vida com Deus. Quanto tempo Deus está nos dando para nos arrependermos? Quanto tempo Deus está nos dando para a gente mudar comportamentos do nosso caráter? Quanto tempo Deus está nos dando para a gente realmente nos converter a Ele? E observe que como vem como um ladrão, pois que quando disserem a paz e segurança, aqui ele traz uma revelação para o povo judeu. Então lhe sobrevirá repentina destruição, quando as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. De modo nenhum escaparão. Ele está falando aqui de tratados existenciais que viriam nas dispensações dos tempos com o povo hebreu, da guerra entre palestinos e judeus, a guerra entre sírios e judeus, a guerra entre muçulmanos e judeus, aquela cultura deles, haveria tratados de paz. E Maomé tentou fazer esse tipo de tratado, uma vez, reunindo tribos e formas tribais, enganando-os com um falso tratado. Depois ele dá um golpe militar terrível, e muitos acreditam na ideia e na ideologia de Abu Qasim Mahomed, que é o Maomé, o profeta,
aclamado pelo Islã, que está acima de Jesus. E eles acreditaram nisso. E observe que hoje está acontecendo coisas no Oriente Médio que são assustadoras. Os jornais não estão noticiando isso. Isso está sendo noticiado por um lado bom que eu vejo na parte social de redes, de alguns programas sérios apresentando. E você tem que observar que Israel, que o Oriente Médio é o seu relógio espiritual, viu? E o meu relógio espiritual. Quer saber das estações dos tempos de Deus? Fique vendo lá. Faça como eu, tem 3 programas que eu estou filiado, me inscrevi, que eu fico lá vendo todo dia notícias de Israel, de Jerusalém, da Síria, o que está acontecendo politicamente, viu? Economicamente e tratados. Pra vocês terem ideia, a Turquia já tem Odan Oktar, já tem lá o templo prontinho, na sua engenharia de construção. E vai ser construído um templo dentro de Jerusalém em apenas um dia. E diz que ali será a mesquita para todas as nações do mundo. E já tem países no Oriente Médio, muçulmanos, que estão já colocando lá nos seus mercados, na sua economia, na sua logística, coisas que para eles no Alcorão são coisas imundas, como para o judeu comer porco é imundo. E comercializando para mostrar falsamente que eles estão em uma aliança, em um tratado real de paz com as nações. Isso é tudo uma mentira. E Israel ficará confuso. Pega em Romanos capítulo 2, você vai se assombrar pela forma como Paulo pelo Espírito vai mostrando, tu sendo judeu, e diz que não, para não furtar e você está furtando, que não roube, você está roubando, e vai exortando duramente, ele vai falando com cuidado e com zelo e com amor e respeito. Chega no capítulo 11, ele vai mostrando que Deus faz uma emulação para o povo hebreu, não entender a Cristo, o chamado de Cristo, coloca neles um espírito de profundo sono, para que eles não compreendam a mensagem, e Deus abre as portas para os Yehudins, os judeus, que é traduzido como Jedi. Legal, né? Judeus convertidos, e Yehudim significa Jedi, aqueles que ouvirão a palavra. Chamarei um povo que não é meu povo, de língua estranha que me glorificará. Ele está falando para Isaías, falando para Jeremias, Daniel, eu chamarei um povo que não me conhece, eles vão me servir com o coração, porque o povo hebreu não quer nada comigo. E devido a essa situação, eles não vão escapar de um juízo, de um júdice. Eles tinham uma missão profética, escatológica. Jesus veio para o judeu, irmão. O Senhor veio como uma promessa para os judeus. Veja que os profetas mencionam coisas como uma situação de Deus, com misericórdia, de abrir as portas do Evangelho para nós. E devemos abraçar este Evangelho e dar tanto graças a Deus que esse Evangelho chegou ao Brasil e no meu e seu coração. E o Senhor nos salvou quando nós cremos. Se os judeus acreditassem em Jesus nesta época, quando Jesus veio, recebesse ele como esse rei, na visão dele que eles queriam um rei rico, de uma nação próspera, mas Jesus nasceu numa cidade pobre, Jesus foi humilde, família humilde, serviu, eles queriam alguém pomposo. Se eles crescem em Jesus, naquela época, os judeus, somente os judeus, poderiam pregar o Evangelho para o planeta todo. Imaginem aqui torcendo que venha logo um judeu para Salvador para pregar o Evangelho. Quantos judeus existem hoje para uma nação de bilhões de pessoas no mundo? Ilhas, lugares difíceis, montanhas, lugares isolados, matas, pântanos, lugares gelados, esquimós de pele cinza. Viver num lugar de 70, 80 graus abaixo de zero no lugar daquele. Tem gente lá. E outra, alegre-se, o Evangelho já chegou lá, pregando lá para eles. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Tito disse que quando Jesus se manifestar na sua segunda vinda, vocês não se envergonhem disso. E aqui Paulo pelo Espírito está dizendo que nós não somos mais trevas. Irmãos, vocês são luz no Senhor. Vocês são luz no Senhor, luz no Senhor.
e não venhamos ser pegos de surpresa como um ladrão. O dia do Senhor será um dia de surpresa. Está dizendo de uma distração espiritual, distração política, distração religiosa, existente em nossos dias, que vai trazer para muitas pessoas uma surpresa. Irmãos, eu me lembro uma vez, 2008, 2007, quando uma vizinha minha passou mal, e foi uma gritaria dos filhos, o marido, um desespero, sabe assim, a mulher estava infartando. É horrível, pastor, ver uma pessoa infartar, terrível, horrível. Jesus amado, você está ali, ô Senhor, tenha misericórdia dessa mulher. Graças a Deus, irmãos, ela sobreviveu, não teve sequelas, está viva, graças a Deus. Mas a cena, do nada, de madrugada, e as maiorias das doenças cardiovasculares, é quando você está hibernando, está dormindo. Evite você se alimentar de comer jantar de noite, que isso faz um mal terrível para a sua saúde. Então você precisa descansar seu intestino, sua alma. Aí você está, às vezes as pessoas têm refluxo, porque come de noite muito, e tem esse tipo de refluxo, você pode se sufocar com aquele refluxo e você morrer. E o Senhor está dizendo assim: olhe, eu virei com uma surpresa para aqueles que estão de dia, não na noite. Ele fala da forma espiritual. Durante a noite, você quer descansar, você quer dormir para amanhã, para o seu trabalho. Faça o seguinte: separe um dia desse que você no outro dia não vai trabalhar, do dia para o outro. Pegue seu carro, pegue seu Uber, pegue sua bicicleta, pegue sua paleta andando, dê uma voltinha na cidade, vá para a Cidade Baixa, vá ali para o Lago de Roma, vá na Barroquia, entre nos becos e vielas, vá no Aquidabã, dê um pulinho ali no Campo Grande, dê uma voltinha na cidade para você ver um outro mundo que existe lá. E você vai ver pessoas que estão jazindo nas trevas das trevas demoníacas, drogas, prostituição, vida errada, crime e tudo que não presta. E o Senhor diz que você e eu somos luz para levarmos esta luz. Olhe, porque todos vós sois filhos da luz, filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois como os demais, mas vigiemos e sejamos pessoas sóbrias, atentas. Porque os que dormem, dormem de noite, os que bebedam-se de noite. Há uma coisa interessante que as pessoas, por não terem conhecimento, às vezes, entendimento, às vezes, e uma profundidade das coisas, né? Quando falar de bebida alcoólica, ou de vinho, falarmos de chiquera, falarmos de oinos, falarmos de aim, falarmos de oinos, metuscos e tiroche. São as empregações para a palavra vinho alcoólico e não alcoólico. Tiroche, que é o bom vinho que não tem nenhum tipo de álcool, que é o vinho de suco de uva integral que nós bebemos na Santa Ceia, ou tomamos em casa, ou bebida, qualquer tipo de bebida forte alcoólica, tudo que lhe embebeda, que te leva a um êxtase, pode ter certeza que é danificação para a sua própria alma. Bebida alcoólica é uma droga. Quem não sabe, bebida alcoólica em mau uso é droga. Por mais que a pessoa diga assim: eu vou utilizar aqui um cálice para tomar um pilequezinho, é só no almoço. Aí vem com as conversinhas: não, porque o coração precisa para desentupir as veias. Nosso corpo não precisa de álcool. Nós não precisamos disso. O próprio fígado, o próprio pâncreas, ele desenvolve a miligragem certa de álcool e de açúcar para o seu sangue. Deus fez isso de forma natural. Aí quando eu como muito carboidrato demais, o que vai acontecer? Meu açúcar vai estourar. Aí eu estou metendo lá, entupindo-lhe de álcool. Aí eu estou dizendo que é social, né? Tomar 6 cervejas, 8 cervejas é social. Tomar 2 garrafas de vinho, 1 garrafa de uísque é social. Me embebedar até eu perder minha razão nas minhas faculdades. Eu quero pegar um carro para sair dirigindo na rua. Se ele não tem amor à vida dele, nem à vida dela, mas pelo menos tem amor pela vida das pessoas. E geralmente quem
acaba no desastre da morte, são pessoas que não têm nada a ver com os erros que as pessoas fazem. Então vocês observam, mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé. A insistência de uma couraça, de uma armadura, de um colete. Não tem um colete à prova de balas, aquilo ali é couraça. Protege seu coração, seu peito, seus órgãos. E dependendo da calibragem, da estrutura e dos materiais que é usado no colete à prova de balas, pode até protegê-lo de um fuzil. Dependendo de que tipo de arma o inimigo vai usar contra aquela pessoa. Imagine isso no mundo espiritual em você. Dos ataques que você recebe, sem ter uma percepção de lógica, de entender que a nossa luta é espiritual, não é física. Que se você levar para este campo desse lado, você vai perder sua batalha espiritual. É ficar vigilante, usar o amor de Deus na sua vida também como uma couraça. Amar, perdoar, tolerar, respeitar as pessoas e entender as pessoas. E a palavra diz para que você coloque o capacete da salvação, blindar a cabeça. Você vê um engenheiro, um mestre de obra, um operário com um capacete de cores diferenciadas, são identificações das suas funções. Quando você vê alguém com um capacete na cabeça, aquilo lá é usado para proteger de certos tipos de pancadas e carga. Nos Estados Unidos, aquele futebol americano, que até hoje eu não entendo aquele futebol, os caras gigantes, fortes, aqueles capacetes grandes, aquela viseira de metal na frente, para proteger um dano na cabeça. Só que aquele tipo de capacete e viseira, com a pancada que eles batem, irmãos, é pancada bruta mesmo, irmão. Estavam dando lesões no cérebro das pessoas, e lesões na medula. Eles modificaram com outro tipo de material, que tanto protegia a pancada e protegia os órgãos internos. Então observem que a sua salvação é a garantia pela fé, que você se torna uma luz de dia, fica sóbrio, vigilante, atento com a volta do seu Senhor e lutando. Irmãos, o problema não é pregar, o problema não é ouvir, o problema não é você ouvir a verdade, nosso maior luta é manter a santidade, manter a obediência, porque, irmão, você está rodeado de um bocado de miséria, você está rodeado de um bocado de coisa que quer levar você para o pecado, leva você para pornografia, para mentira, para furto, para roubo, corrupção, aceitação de coisas erradas, para iniquidades no seu coração. Você está lutando, e você se manter com o Senhor é uma luta, e por você querer se manter diante de Deus, as pessoas não vão entender isso. Quem está na carne não vai entender isso não, irmão. Vai lhe criticar, você é fanático, você é maluco, você é doido, você é isso, você é aquilo. Deixa eu falar o que eles quiserem. Eu não tenho laço com sangue com minha mulher, nem com meu pai, nem com minha mãe, com ninguém. Meu Senhor é meu Senhor e acabou. Jesus é tudo em você e é tudo em todos. Se você não colocá-lo como prioridade em sua vida, meu irmão, cuidado. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Isso também não é fácil, porque os dias são difíceis e os dias são maus. Deus não nos destinou para a ira. É mencionado aqui em Romanos sobre os filhos da ira, o juízo de Deus sobre os filhos, e é dirigido para aqueles que se dizem ser cristãos, filhos da ira. É a mesma maneira como Deus tratou o povo hebreu na dispensação da lei que durou 1600 anos. Povo obstinado, que não me ouve, não me obedece, não quer nada comigo. Eles têm prazer no mal. E a exortação estava vindo. Imagine, irmão, está ali liderando Moisés, feliz, tirou o povo do Egito, viu as 10 manifestações de Deus, umas pragas, Deus atravessam eles, Deus dá maná, Deus dá cordonizes, Deus dá água, Deus abençoa,
está vencendo os inimigos ímpios que tinham tomado posse das terras prometidas a José lá atrás. Eles estavam tomando o que era de José, porque era deles, comprou como herança. Pare e pense aí. Aí Deus fala assim: Moisés, sai do meio desse povo aí, que eu vou matar todo mundo, de você farei uma grande nação. Para ele, foi um impacto terrível dentro dele. Senhor, como é isso, Senhor? Pegar minha mala, pegar como diz aqui na Bahia, vou embora, e o Senhor vai matar todo mundo, vai matar essa nação toda, mulher, criança, velho, idoso, bicho, todo mundo ia morrer. Ele faz o que, irmãos? Se o Senhor matar esse povo, me mate também. Ele intercede, ele chora, ele clama, e diz que o Senhor se arrependeu daquele mal que ia fazer pelo próprio povo dele. Por que Deus queria fazer isso? Você acha que Deus está se preocupando com um bocado, com quantidade? Ah, não, irmão. Quantidade para Deus não é nada, é qualidade. Noé e a família. E a família só foi a família salva por causa de Noé. Enoque andou com Deus. Noé andou com Deus. Deus estava vendo quem andava com ele e queria comunhão com ele, intimidade com ele. O restante, Deus fez o quê? Matou todo mundo. Olha, meu filho, eu vou mandar aqui uma chuva aqui, tirar água do abismo, do céu, vou abrir, vai ficar ninguém vivo. Ficou ninguém vivo. Só os pares de animais que sobreviveram e aquela família estava ali dentro. E aquilo ali ainda é uma história obscura. Obscura no que sentido, falando de palavra obscura? Porque Moisés viu rápido, ouviu rápido e escreveu. Mas ali tem profundidades terríveis aquilo ali. Esse mundo antediluviano foi terrível, irmão. Depois do pecado de Adão e Eva, o diabo teve legalidade, entrou, se instalou, formou trono dentro do espírito e do coração do homem, manipula o homem, engana o homem, ensina coisas das trevas, abertura de portais, magia. Nimrod, grande caçador, Nimrod transa com a própria mãe. Ele tem sexo com a própria mãe dele e nasce Tamuz, que é o filho. E tem uma promessa que ela é a rainha dos céus, profetizado lá por Jeremias, contrariando essa desgraça em Israel. E chama Nimrod como um grande Deus todo-poderoso. E Tamuz, a promessa de Jesus Cristo que viria, que disse lá para Adão e Eva, da mulher. Então você está vendo situações e deturpações que eles ficavam. Veja que não eram qualquer pessoa que entendia quem era o Messias. Veja que Zacarias está lá no templo todo dia buscando servir a Deus. Ó Senhor, não deixa eu morrer antes de ouvir a salvação, não. E o Senhor deu esta graça a ele, e ele viu, e consagra Jesus. Agora eu posso dormir e descansar em paz, porque eu vi a salvação, está aqui, é palpável. A sua salvação é palpável, é real. Não troque sua salvação. Os dias são maus, mas tem de bom ânimo, diz a palavra de Deus. E Deus não está aqui nos destinando para a ira. Eu quero dizer para você que não existe esse negócio de predestinação, que isso é mentira, isso é interpretação errônea. Predestinação, muitos são chamados e poucos o quê? Vamos interpretar isso? Porque se torna poucos escolhidos, porque as decisões deles e as escolhas deles é para as coisas que eles não querem. Vocês acham que as pessoas querem Jesus porque Jesus é Jesus? Eles conhecem quem é Jesus? Ou querem Jesus para cura, para libertação, para me resolver uma situação, ou amarem a pessoa de Jesus? Quantos estão assim? Qualquer luta, qualquer vento, perseguição na igreja, ou qualquer falta de entendimento e de amor entre eles, se desviam, vão para outras congregações, e fica muito de desigrejado hoje, querendo mais pregador de internet, que não cultua. É fácil estar em casa agora aí assistindo pregação, confortável em minha casa, confortável estar na sua casa lá, ouvindo um professor se acabando dando aula. Qual a atenção que você vai ter? Nem todo mundo fica na mesma referência em televisão, com uma pregação de cultuar o Senhor.
Não tem esse tipo de coisa. Cultuar, venha buscar. Ó. Alegrei-me quando me disseram: vamos aonde? A casa do Senhor. Com tempo difícil é a prova como está a situação do nosso coração. Porque nos apoderamos mais do medo. O medo do que? Medo do Covid. Medo de eu pegar a Covid, fica 2 horas no corpo, fica aqui 2 horas aqui no corpo, vírus, fica não sei o que na parede, eu estou nem ligando para esse diabo. Peguei essa miséria, eu sei que é. Se chegar a minha hora, chegou a minha hora. Quando chegar a minha hora, eu vou continuar pisando no diabo, ganhando para Jesus e trabalhando para o reino. Pastor Valdemar falou uma coisa interessante: eu quero morrer aqui em cima pregando. Vamos viver, envelhecendo, cabelo branco, não tem problema, não estou me preocupando com barriga grande. Se eu botar cabelo branco, eu quero continuar fazendo a vontade de Deus. A vontade de Deus, até o meu último e o seu último suspiro aqui, com Jesus e firmes. Mas para a aquisição da salvação, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que morreu por nós para que vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Aqui a expressão durmamos, ele fala da morte física nossa. Se você tombar aqui e morrer, você está dormindo com Cristo, e quando você ressuscitar, é para a glória dele. Um irmão me perguntou no zap hoje pela manhã. É difícil ficar lá olhando, eu não gosto de ficar essas coisas. Pastor, por quê? Ela perguntou: por quê? Se eu morrer, eu vou para a glória, estou lá esperando a escatologia se cumprir, as profecias se cumprirem, e porque eu já tenho um corpo aqui, e tenho que voltar para o meu corpo que está ali em decomposição, ele vai restaurar, entrar, voltar, ser glorificado e ir para a glória. Olha a pergunta do cidadão. Eu disse: meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa para você, não sou eu que estabeleci normas, estratégias, estações e tempos da vontade de Deus, comigo, com você, com o ser humano. Foi o Pai. Se eu tombar aqui, veja que coisa linda, morri, tá. Se eu tivesse morrido no dia do Covid, entre o dia 8 até o dia 15, no dia 7 até o dia 15, eu fiquei no hospital. Um exemplo: você batesse a caçuleta lá no dia 10, pastor Adriano morreu, e eu chorar, aquela coisa toda, deixa eu falar aqui, deixa de perturbação, quando eu morrer me enterre, viu? E continue fazendo a vontade de Deus. Eu sou humano e homem como qualquer um aqui, certo, irmão? E aí, com jeito de chorar lá, evangelize lá quem está lá sem esperança, como diz a Bíblia. Cante louvores ao Deus Todo-Poderoso. Se eu tivesse morrido, meu corpo ia ser sepultado, certo? Ia ficar lá. O estado de decomposição é normal, voltará do pó, voltará para a terra que é o pó. Eu estou aguardado e guardado no Senhor lá, esperando um momento para descer, porque Ele veio salvar o corpo também. Ele veio salvar seu espírito humano, Ele veio salvar sua alma e o seu corpo. Isso é chamado de glorificação. Como Cristo foi glorificado pela glória do Pai, assim andemos em novidade de vida. Essa é a novidade de vida. Que você que cansou aqui, ou envelheceu, ou morreu, uma doença, um acidente, você é de Cristo. Seu corpo vai ser levantado da terra. Por isso que quando Jesus voltar, olha que coisa linda para encerrarmos. O evento é tão rápido. O evento é rápido no arrebatamento, no sentido primeiro. Quem estiver na sepultura, primeiro Jesus vem para quem está dormindo na sepultura. Veja que o evento é tão rápido. Tirou quem está lá no cemitério, já foi. Depois você que está vivo é também transformado ao encontrar com o Senhor nos ares. Veja que glória. Mas Ele está priorizando quem está dormindo, que morreu em Cristo. Morrer em Cristo é a garantia da vida eterna. E esse corpo aqui não vai herdar os céus, que é carne e sangue. Mas esse corpo vai ser glorificado e transformado ao passar pelas nuvens, e será um corpo glorificado igual o corpo de Jesus.
Jesus não tem um corpo de matéria, da matéria orgânica terra, mas de um tipo de corpo que é estrutural para os reinos que ele entra e sai, é palpável e come, viu? Ele ressuscita, ele diz assim: vem cá, um espírito come, o que é isso aí, peixe, pão na brasa? Um espírito come, vamos comer. E ele comeu e ceiou pão na brasa com pão, com os discípulos, glorificado, viu? Estão entendendo, irmãos? Então você não fique preocupado se você vai morrer disso, ou de Covid, ou de não sei o que. O importante é você morrer com Cristo. A morte só é uma desculpa, é só uma e outra. Você só vai morrer no tempo e no dia que Deus quiser. Sua vida, o salmista diz que minha vida está nas palmas das suas mãos, ó Senhor, e o tempo da minha vida já foi contado pelo Senhor. Então descanse seu coração, descanse seu espírito e a sua alma, e comece a entender o plano que Deus tem, pelo que exortai-vos uns aos outros, edificando-vos uns aos outros, como também o fazeis. Ele recomenda os irmãos estarem ajudando o outro, edificando o outro. Irmão, calma irmão, peraí, não é bem assim não, vamos continuar fazendo a obra. Ah, mas está muito difícil, está cada dia pior, está assim, está assado. Continue fazendo a obra de Deus, continue amando o seu Deus, continue servindo ao seu Deus, e Ele virá te. E outra, nada do que você faz é deixado desmerecido do lado de fora. Pequenas coisas que você acha que não é importante, é anotado pelos anjos de Deus diante do Pai. Seu desejo de ofertar, seu desejo de dizimar, seu desejo de ajudar as pessoas, seu desejo de ajudar as pessoas socialmente, seu desejo de estar ministrando para as pessoas, é bem-vindo pelo Espírito vindo isso. Então guarde o seu coração, guarde o seu pensamento, de achar que você não está fazendo nada, porque você está fazendo a obra de Deus. Só em você crer em Deus Pai, crer em Jesus para a salvação, esta é a maior obra. Creiais naquele que Deus enviou. A obra de Deus é você crer, com qualquer situação e crise e luta, continue crendo, continue sendo sustentado pela presença de Deus em sua vida, porque aquele que vem, virá, e não tardará. Um pouquinho de tempo, o Senhor descerá do céu, com voz e alarido de arcanjo, voz de trombeta, para buscar a mim e a você, e buscar os salvos. Deus abençoe cada um de vocês, no nome de Jesus.